Qual a sua leitura, Jota? Você acha que se o candidato na última eleição do PT tivesse sido Haddad e não Lula, você acha que quem teria vencido? Cara, porque foi decidido por eu acredito que ainda votos, assim teria sido PT? o PT, porque eu acredito que os votos do Lula tiveram... Eu acredito que um dos fatores que fazem da eleição passada ser uma eleição fácil da direita ter ganhado foi o motivo que do outro lado tinha um ex-presidente Lula senil, com dificuldade de articulação, e nós percebemos isso em todos os debates, sem um claro projeto sociopolítico, baseado sempre em memórias falsas afetivas, e também com um rastro de corrupção enorme dos antigos governos, e ainda carregando, que na minha opinião foi pouquíssimo explorado pelo Bolsonaro, a entrega do governo Dilma. Né? Então acredito que o Lula, ainda que fosse uma liderança carismática, ainda que tivesse essa memória afetiva da população, principalmente a população mais baixa, ele teve uma dificuldade muito grande de vencer e fez com que muitos dos votos dos bolsonaristas fossem por parte das pessoas que rejeitavam o Lula. E, da mesma forma, os votos que foram para o Lula eram de pessoas que rejeitavam o Bolsonaro. Então acho que isso deu uma falsa ideia de que as duas lideranças teriam a sua popularidade expressa nos votos que foram colocados na urna, né? Então eu acho que, eventualmente, se fosse outro candidato, eu acho que possivelmente o Bolsonaro teria perdido uma margem superior ainda de votos. Superior ainda? Superior. E tu? Eu acho que talvez ele tivesse ganho se não fosse o Lula, porque o Lula tem uma sombra muito grande sobre a memória da população brasileira. Eu acho que ele tem um que a mais que o Haddad. Tanto é que, se o PT tivesse entendido que o Haddad tivesse maior intenção de voto, eles teriam lançado o Haddad ao invés do Lula. Parece que é um cálculo que o PT compreende como sendo correto. E como a vitória foi por pouco, foi por muito pouco, eu imagino que talvez a história pudesse ter seguido um rumo diferente. Tu acha que o PT ele abriria mão de lançar a maior liderança política quase messiânica deles em torno da possibilidade do Lula eventualmente não ganhar do Bolsonaro? Não. Eu acho que o Lula sentaria na cadeira, assistiria o Haddad ser candidato? Mas eu acho que o cálculo... sim. Ele assistiu a Dilma ser candidata. Porque na verdade, o PT boicotou a candidatura dele, porque ele tentou voltar em 2010, né? Sim. Mas a questão é, se ele viu isso como melhor para o PT, naquela época ele poderia ter visto para o Haddad. Eu acho que o cálculo que fizeram ali dentro demonstrou para eles que não era o melhor caminho. Mas tu acha que o Lula ele teria essa percepção de que racional e não, porque eu sempre vejo o Lula como um animal político sedento por poder, né? Alguém que tem qualquer tipo de incapacidade em pensar no seu projeto político acima de si próprio, alguém que o Lula deu alguns pronunciamentos que entregavam isso, né? Que ele tinha uma ambição não de futuro de país, não de projeto de país, mas sim um alto interesse em defender sua própria honra. E vejo isso muitas vezes porque o Lula fica viajando internacionalmente, dizendo como se fosse uma figura que salvou o país de um possível viés mais autoritário. Então buscando sempre limpar a imagem dele perante o exterior, né? Então eu acho que, na minha opinião, o Lula ele decidiu se recandidatar por um interesse próprio. Não sei se ele abriria a mão em torno de um projeto de país, a chance de derrotar o Bolsonaro, que não fosse ele o principal representante. É possível que não, mas nós nunca saberemos. Nunca saberemos. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país, e vocês sabem de que projeto eu tô falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.